Oi, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo do cuidado farmacêutico com o paciente portador da hipertensão. Nós vamos agora entrar na parte dos medicamentos, então é muito importante que vocês prestem atenção, porque se eu não sei farmacologia clínica, dificilmente eu vou saber avaliar uma prescrição, orientar um paciente, debater com os profissionais da equipe multidisciplinar, tudo bem? Então, vamos seguindo. Então, olha só, nós já vimos que é indispensável classificar o estágio da hipertensão, não é? Porque o tratamento ele é definido baseado nesses parâmetros, tudo bem? Então, por exemplo, se é um paciente hipertensão estágio 1, e tem um risco cardiovascular baixo a moderado, ele pode fazer o uso de tratamento não medicamentoso, certo? Mais monoterapia, tudo bem? Aí você fala, professora, mas você disse no vídeo passado, vamos voltar aqui, ó, tem uma tabelinha que fala que o paciente estágio 1, com risco cardiovascular moderado ou baixo, eu tenho que aguardar de 3 a 6 meses por mudança do estilo de vida. Sim, eu tenho que aguardar. Mas se o meu paciente ele não controla, aí não tem jeito, né? Aí a gente já começa o quê? Com o tratamento, certo? Continua mudança no estilo de vida, isso nunca vai mudar, independente se a pessoa tá tomando medicamento ou não. Isso é importante também, gente, reforçar para o paciente, porque tem muitos que falam assim, mas eu já tomo um medicamento que abaixa a pressão, então eu posso seguir minha vida como era antes. Não é bem assim. Ele sim tem que fazer o uso do medicamento, mas também tem que aderir à mudança do estilo de vida, porque o que um medicamento vai fazer por um lado, a não adesão, a mudança do estilo de vida vai desfazer, tudo bem? Então é importante a gente sempre deixar isso claro ao paciente. Bom, quais são os medicamentos usados aqui no estágio 1? As principais classes são os diuréticos, e aqui a gente destaca principalmente os diuréticos tiazídicos, tudo bem? Os inibidores da ECA, que são bastante usados também na hipertensão estágio 1. Agindo ali na mesma via, nós temos os bloqueadores do receptor de angiotensina 2, que também são bastante utilizados no tratamento da hipertensão estágio 1. E a gente encontra em alguns pacientes o uso dos bloqueadores dos canais de cálcio e, em casos específicos, os beta-bloqueadores. Tudo bem? Ok. Por um outro lado, se eu tenho um paciente estágio 1 com risco cardiovascular alto, ou estágio 2 e 3, obrigatoriamente, além das terapias não medicamentosas, esse paciente vai ter que combinar medicamentos, isto é, ele vai ter que utilizar 2 medicamentos de classes diferentes em baixas doses. Tanto que tem muitos pacientes que vocês vão pegar a prescrição e às vezes ele toma um antihipertensivo, mas esse um antihipertensivo na cabeça dele, né, que é só uma caixinha de medicamento, quando você vai olhar lá a composição, às vezes já tem uma associação, certo? De 2 classes em um único comprimido, tudo bem? Bom, se o paciente não atingiu as metas terapêuticas, teve efeitos adversos intoleráveis, independentes, né? Se a gente está observando paciente estágio 1, com risco cardiovascular baixo a moderado, o paciente estágio 1, com risco cardiovascular alto, estágio 2 e 3, lembra um pouco o princípio do que deve ser feito, né? A gente pode trocar a combinação ou ali trocar a medicação, certo? A gente pode otimizar a dose, também é uma opção. E em último caso, a ideia é entrar com mais um medicamento, certo? Bom,
Se, por sua vez, esse paciente ainda não conseguir atingir as metas terapêuticas, isto é, ainda tem um problema de resistência, de refratariedade ao tratamento, aí sim vai incorporando outras classes de antipertensivos. Tudo bem? Então, o que a gente pode observar aqui desse fluxograma? Que o paciente, muitas vezes, ele vai ser só hipertenso e, por ter uma hipertensão de difícil controle, acaba necessitando da polifarmácia. Tudo bem? Mas é claro, isso vai de casos para casos. A gente encontra na prática clínica paciente hipertenso que toma um único medicamento e está controladinho, certo? Mas eu vou encontrar também paciente que às vezes é hipertenso e tem que tomar 3, 4 medicamentos para controlar. Bom, ainda falando sobre o tratamento. Lembra que se o paciente tem hipertensão estágio 1 com alto risco cardiovascular ou hipertensão estágio 2 e 3, ele já tem que tomar combinações de medicamentos? Eu não posso combinar aleatoriamente, né? Eu tenho que olhar na literatura quais são as combinações que dão mais certo. Então aqui tem uma figura que mostra as combinações preferenciais, por exemplo, tiazídico com inibidor da ECA é legal, ou inibidor da ECA com bloqueadores dos canais de cálcio, ou bloqueador dos canais de cálcio com diurético tiazídico, bloqueador do canal de cálcio com os bloqueadores do receptor da angiotensina. Já tem outras que as combinações podem até ser possíveis, mas não tem muito estudo ainda, né? Não tem muito teste. E as combinações que não são recomendadas, essa é fácil de vocês perceberem, porque são medicamentos que agem na mesma via. Ou seja, o paciente não deve usar inibidor da ECA e bloqueador do receptor de angiotensina. Aí vamos colocar a situação hipotética. Você está prestando cuidado farmacêutico ao paciente hipertenso, ele chega trazendo as caixinhas de medicamento e ele fala que está tomando captopril, que é um inibidor da ECA, tudo bem? E ele mostra também que está tomando uma outra caixinha que tem losartana, que é o bloqueador do receptor de angiotensina. Dá certo isso? Não tá. Certo? Essa combinação não é recomendada. Professora, o que aconteceu? Será que prescreveram errado para esse paciente? Sim, é uma possibilidade. Mas, baseada na minha experiência de serviço de saúde, o que acontece muitas vezes? O paciente é hipertenso, vai no médico, recebe uma prescrição. Aí ele começa a tomar o captopril, aí ele do nada para, porque ele acha que é besteira, porque não tem problema de saúde nenhum. Aí ele vai em outro médico, outro momento quando ele passa mal, ele não sabe dizer qual medicamento que ele usa, ele é meio desorientado, confuso ou esquecido, e o médico vai lá e prescreve um outro medicamento para ele. Aí quando pensa que não, ele passa mal dos dois e resolve tomar os dois. Então pode ter ocorrido isso também, entendeu? Professora, mas é claro, além da hipertensão, este medicamento ele pode ter outras doenças, como a gente já comentou, que é muito comum. Então, por exemplo, paciente que tem hipertensão e diabetes, eles podem fazer uso de diuréticos, inibidor da ECA ou bloqueadores do receptor de angiotensina. Uma outra possibilidade são os bloqueadores dos canais de cálcio, certo? Sei lá, agora se é um paciente renal e que também é hipertenso, ele pode fazer uso dos inibidores da ECA ou um bloqueador do receptor de angiotensina. Professora, eu tenho que decorar isso aqui? Não. Esse quadro, na realidade, é uma figura, né? Ela só demonstra que, dependendo da doença concomitante que o paciente tem, o tipo de classe de medicamento indicado para hipertensão pode mudar. E isso é muito importante porque, se você vai analisar uma prescrição em um paciente que tem insuficiência cardíaca, então você pode encontrar diurético, beta-bloqueador, inibidor da ECA ou
bloqueador do receptor de angiotensina, lembrando que nunca os dois simultaneamente, né? E os antagonistas do receptor de aldosterona. Tudo bem? Isso aqui é só para mostrar para vocês as possibilidades. Vocês podem ver que os IECA, eles estão em vários, em todos que foram citados aqui no quadrinho. Por isso que a literatura reporta que o paciente que tem hipertensão mais alguma coisa, provavelmente ele vai tomar IECA. Perceberam? Acho que o quadro mostrou isso bem, né? Agora, por exemplo, beta-bloqueador. A gente já não verifica isso. Não é todo paciente que tem hipertensão mais outra doença que vai necessitar de beta-bloqueador. Depende do caso. Tudo bem? Então, sempre pense isso quando vocês forem analisar a prescrição e discutir o caso clínico com a equipe multiprofissional. Ok? Bom, agora falando um pouquinho das classes dos medicamentos. Vocês já conhecem esses medicamentos, a gente vai discutir os aspectos clínicos mais relevantes para prestar o cuidado farmacêutico. Bom, os diuréticos, nós temos vários medicamentos que atuam como diuréticos, mas a gente vai focar aqui aqueles que são mais necessários para o paciente hipertenso. E aí, de todos, vocês vão ver que o diazídicos é o preferencial, principalmente para aquele que acabou de receber o diagnóstico, ou seja, está no início da doença, certo? Então, aquele paciente está com baixo risco cardiovascular, provavelmente vai receber a prescrição do hidroclorodiazida. Você já deve ter pego muito caso de paciente que toma só hidrocloro, né? E aí, se esse medicamento é diurético, esse paciente pode tomar à noite? Não é o ideal, não é? Porque diurético estimula a diurese. Toda hora esse paciente vai fazer xixi, à noite pode atrapalhar o sono dele. Então, para esse paciente não ter o problema de urinar com muita frequência no período da noite, a gente recomenda que esse paciente faça o uso durante o dia, pode ser até de manhã, do diurético, para não comprometer a qualidade do sono. Tudo bem? Bom, e como esses medicamentos causam como reação adversa diminuição do potássio, no cuidado farmacêutico eu tenho que monitorar o potássio, o exame de bioquímica do meu paciente, para verificar se ele está perdendo muito potássio a ponto de ter que colocar um medicamento que vai poupar o potássio ou se eu troco a opção de antihipertensivo. Tudo bem? Outra coisa que é fundamental no cuidado farmacêutico do paciente hipertenso que usa tiazídico, monitorar ácido úrico. Por quê? Estes pacientes tendem a ter acúmulo de ácido úrico no organismo, certo? E a literatura também reporta que a gente tem que monitorar a glicemia. Não é tão comum, mas alguns pacientes há uma diminuição da liberação de insulina. E por isso que eles manifestam a hiperglicemia como efeito adverso, certo? Ai, minha gente, olha só. Vamos lá. Aqui não coloca diurético como uma opção para o paciente que tem hipertensão e diabetes. Agora, se for um paciente que está manifestando hiperglicemia como reação adversa, aí já não é legal, né? No paciente que tem diabetes também. Aí, com certeza, é melhor instituir os IECA logo de cara, certo? Se a gente for comparar um ou outro, o IECA é melhor. Em relação a isso, né? Que não tem o risco da hiperglicemia. Bom, quais são os outros diuréticos? Nós temos os poupadores de potássio, que entra a amilorida e o triantereno, que inibe o transporte de sódio nos ductos distais e coletores. E tem a espironolactona e eplerona, que são antagonistas do receptor de aldosterona. Geralmente, esses poupadores de potássio, eles vêm para corrigir a reação adversa dos outros diuréticos. Por quê? Geralmente, os outros diuréticos, eles induzem a perda de potássio, certo? Então, se eu coloco ali um diurético poupador, vai ajudar na correção desse efeito adverso. Vamos supor que é um paciente que realmente tem que tomar o diurético, não tem como tirar. Então, o ideal seria associar
como diurético que poupa o potássio. Tudo bem? Bom, outros diuréticos que nós temos são os diuréticos de alça, que são diuréticos potentes. Os representantes são a furosemida, torcemida e bumetanida. De todos esses, a furosemida, sem dúvida, é mais conhecido por vocês. Então, eles bloqueiam a reabsorção de sódio e cloreto lá na alça de Henle, causa muita hipopotassemia, por isso que a gente tem que monitorar o potássio também deste paciente. E, geralmente, quem é que vai tomar diurético de alça? É o paciente que tem hipertensão e insuficiência cardíaca, hipertensão e insuficiência renal, hipertensão e edema de membros, enfim, né? E a gente coloca aí um diurético de alça para aumentar bastante a diurese e corrigir o edema. Então, como vocês perceberam, geralmente o diurético de alça, ele não é usado no paciente que só tem hipertensão. Geralmente hipertensão e outra coisa, e outra doença. E as 3 condições são insuficiência cardíaca, insuficiência renal e edema. Tudo bem? Bom, agora vamos falar dos beta-bloqueadores. Então, os beta-bloqueadores, eles bloqueiam beta-1 que está no coração, e esse coração, se ele diminui sua força de contratilidade, se ele diminui sua frequência, diminui a pressão arterial, certo? E também eles bloqueiam o receptor beta-1 que está nos rins e que está relacionado com a produção de renina. Então, haverá uma diminuição da renina, diminuição da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e isso também contribui para a diminuição da pressão arterial, certo? Isso vocês estudaram lá na farmacologia. Agora, vamos discutir mesmo as questões mais voltadas para a aplicação clínica. Vocês sabem que nós temos os beta-bloqueadores não seletivos, que entra o propranolol e o nadolol, e nós temos os seletivos, metoprolol e atenolol. Os não seletivos, como o próprio nome diz, por não ter uma seletividade, eles geralmente causam mais efeitos adversos. Dentre eles, eles podem desregular os níveis de lipídio. E isso é ruim, porque a maioria dos pacientes hipertensos também tem colesterol alto, certo? Então, não é muito interessante o beta-bloqueador não seletivo para o meu paciente hipertenso. No caso, é melhor escolher um seletivo. E é muito comum um paciente que usa beta-bloqueador para o tratamento da hipertensão e que apresenta outra doença cardíaca concomitante. Qual doença? Então, o paciente que tem arritmia, infarto, angina, insuficiência cardíaca, normalmente, ou seja, se ele tem uma outra comorbidade e é hipertenso, é que ele usa beta-bloqueador. Por isso que o beta-bloqueador ele não aparece tanto aqui na lista, né? E aí, quando a gente vai comparar com o Zieca, por exemplo, que é usado em várias comorbidades, que também pode ser usado sozinho no paciente com monoterapia, beta-bloqueador não, ele causa muitas reações adversas que podem prejudicar a adesão. A gente até colocou aqui, pode dar bradicardia, hipotensão, fadiga, insônia, disfunção sexual, e isso atrapalha demais a adesão do paciente, perceberam? Então, por isso que os beta-bloqueadores são reservados para pacientes que têm hipertensão, outras comorbidades cardíacas. Outra coisa importante, eu não posso tirar de uma vez o beta-bloqueador do paciente, tá? Senão ele pode ter uma angina, ele pode infartar, ele pode ter uma morte súbita com doença cardíaca isquêmica. Isso é muito importante a gente frisar, porque às vezes o paciente deixa o medicamento acabar, para de uma vez, demora para comprar outro, e isso pode colocar a saúde dele em risco. Bom, aí vocês vão falar, nossa, professora é propagandista, né? Dos inibidores da ECA, que são os inibidores da enzima conversora de angiotensina. Por que a gente está toda hora comentando deles antes mesmo de chegar no slide deles? É porque eles são primeira escolha para pacientes com várias outras comorbidades, certo? E uma coisa muito interessante, ele é muito bom para o paciente que tem hipertensão e diabetes, porque ele retarda a progressão da nefropatia diabética,
que é uma complicação muito comum no paciente com diabetes. Tudo bem? E os representantes você já deve ter ouvido falar com certeza, no enalapril, captopril, lisinopril. Mas eles só são vantagens? Não, causa algumas reações adversas, dentre eles tosse seca, que acomete cerca de 10% dos pacientes, e que está relacionado com o acúmulo de bradicinina, então tem uma correlação com o mecanismo de ação do medicamento, mas esse paciente também pode ter problema de hiperpotassemia, erupção cutânea e hipotensão, embora esses efeitos adversos não sejam tão frequentes. Geralmente o perfil de segurança para essa classe no paciente costuma ser favorável, exceto em gestantes. Olha, eu falei tanta coisa boa do Zieca, mas queria levantar a ressalva. Eles são teratogênicos, então eles são contraindicados para gestantes.